O que o mundo temia e não queria acabou de acontecer. A Rússia de Vladimir Putin declarou guerra e deu início a um ataque com artilharias à Ucrânia. E isso não é bom para o mundo. O mundo não precisava de mais uma guerra neste momento. E ela, lamentavelmente, implodiu. E para esse acontecimento tem culpados. Culpados. E o culpado, como também não é o maior deles, não é o Vladimir Putin, presidente da Rússia. É também Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Boris Johnson, presidente da Inglaterra, e Emmanuel Macron, presidente da França. Esses homens, ao invés de optar pelo diálogo, tentar resolver a questão de forma diplomática, procuraram fomentar a guerra e arrastar esses países para o conflito bélico que acaba de acontecer. Não podemos esquecer também do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que no início tinha um tom pacificador, optando sempre pelo diálogo e a diplomacia, mas encorajado por país do Ocidente, resolveu engrossar o tom contra a Rússia, provocando esta situação. Ali não tem santo, todos são errados. Vida de inocentes, com certeza, irá pagar um alto preço. A Ucrânia, ao tentar entrar na OTAN, essa que também é culpada dessa situação, acabou provocando essa celeuma. Pois sabemos que a OTAN, a Aliança do Atlântico Norte, que é um associado de países no tocante a uma junção de militares, estava cogitando a adesão da Ucrânia neste bloco, o bloco da OTAN. O que iria permitir à OTAN chegar até as fronteiras da Rússia, sufocando e ameaçando a Rússia. Aí está o erro da OTAN, aí está o erro do presidente da Ucrânia. Quanto ao erro do Vladimir Putin, é não aceitar que a Ucrânia exista como país. Todos estão errados. Todos estão errados, sabe disso, não se importam, porque as vidas a ser ceifadas são de pessoas inocentes. Joe Biden, que está fazendo um governo desastroso e caótico nos Estados Unidos, reprovado por partido republicano e até mesmo seu partido, os democratas, que está levando o país a ter os piores índices de economia da sua história recente, que tem um governo reprovado pela maioria esmagadora dos americanos, queria essa guerra. Queria essa guerra para desviar a atenção do caos que ele provocou. Mas quem puder. Estados Unidos, que é a maior nação do planeta, armada até os dentes, na mão de um senhor incapaz, louco e senil, Joe Biden, que no alto dos seus 80 e poucos anos de idade, perdeu a capacidade de administrar. Por outro lado, temos Boris Johnson, que ao liderar um movimento que tirou a Inglaterra da União Europeia, do Brexit, e hoje se descobre que foi um grave erro, levando ele a uma impopularidade sem igual. Também quer a guerra, para desviar a atenção da besteira que ele provocou naquele país. E não é diferente o senhor Emmanuel Macron, presidente da França, que hoje vem disputando as eleições com seus partidos, eleições regionais e nacionais,
devido à sua baixa popularidade e à sua administração desastrosa, em especial no período de pandemia, sabe que vai perder as eleições. Esse também que é a guerra. Porque a guerra serve para desviar as atenções das pessoas para outros males. Quanto o seu Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, esse não tem legitimidade como presidente, porque foi posto na direção do país depois de uma revolta popular. Não foi conduzida pelo voto direto. Esse também quer a guerra. Ele quer a guerra porque, ao entrar numa guerra, acredita que vai ter a proteção e o guarda-chuva do Ocidente. Tudo isso é extremamente lamentável e preocupante. Aí você diz, o que é que o mundo tem a ver com a guerra? Rússia e Ucrânia. Basta saber que a Rússia é o maior exportador de gás para a Europa. Basta fechar uma torneira lá na Rússia, que tem consequências desastrosas para a vida de europeus inocentes que dependem do gás russo. Como também a Rússia, atrás da Arábia Saudita, é o maior exportador de petróleo do planeta. Isso vai ter consequências no valor dos combustíveis ao redor do mundo e consequência em tabela, nessa mesma esteira, todos os demais produtos, alimentos que dependem da via terrestre e da gasolina para chegar aos seus pontos finais. Então, minha amiga e meu amigo, essa guerra, ela tem um início num contexto regional, mas consequências de ordem global. E isso não é bom para o mundo. Eu tenho visto que os países do Ocidente, esses países dos quais eu falei, ao invés de optar pelo diálogo, optaram por ameaçar a Rússia de Vladimir Putin. Só que a Rússia não é a Síria de Bashar al-Assad, não é a Líbia de Muammar Gaddafi, não é o Iraque de Saddam Hussein. Com a Rússia, a conversa é outra. A Rússia é uma potência econômica e militar, que deveria ter sido arrastada para a mesa de diálogo, resolver essa questão de forma diplomática. Ou seja, acordo como tal, Ucrânia não entraria na OTAN e por outro lado, a Rússia não invadiria a Ucrânia. Mas esses líderes ocidentais optaram pelo pior, optaram pela guerra como forma de encobrir as mazelas de sua administração. Enquanto isso, inocentes vão pagar com a vida. Alguém disse um dia, não importa os motivos da guerra, a paz é mais importante que ela. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.